Graça e paz a todos. Estamos de volta para mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Estivemos pela manhã aprendendo mais da palavra do Senhor na escola bíblica dominical e agora à noite, nesta grande oportunidade que o Senhor nos dá, mesmo você estando aí na sua casa, do outro lado desse vídeo, e eu estando aqui, é um momento de nós nos unirmos e estarmos prestando este culto ao Senhor. Se nós estivéssemos presencialmente, era um momento para estarmos juntos, um momento agradável, mas vamos fazer desse momento também um momento agradável para cultuarmos ao Senhor. O propósito é tão somente esse, de cultuarmos a Deus. Nada além disso, mas somente isso, cultuar ao Senhor. E nesse momento nós vamos orar para darmos início. Logo depois vamos cantar algumas músicas e eu convido você para estar cantando conosco também hinos de louvor ao Senhor. Oremos. Ó Deus, obrigado, Pai, por este dia, considerado o primeiro dia da semana em que nós nos reunimos, ó Deus, mesmo cada um em sua casa, mas firmamos este compromisso de estarmos juntos neste horário para cultuarmos ao Senhor, reconhecendo a nossa pequenez diante da Tua soberania, da Tua grandeza neste mundo, na nossa vida. O Senhor é o dono da nossa vida, o Senhor nos comprou através do sangue de Cristo Jesus e por isso nós glorificamos ao Senhor, ao Deus de toda a glória. Ó Pai, e nós pedimos nesse momento que o Senhor tome a cada vida, a cada servo Teu, a cada irmão nosso, conduzindo, Pai, neste momento, para que possamos tão somente estar nesse intuito e que também toda a nossa vida possa ser conduzida pelo Senhor. Toma cada um individualmente, a criança, toma um jovem, toma um adulto, um idoso, uma idosa, toma em Tuas mãos, Senhor. Guia-nos para que possamos cada vez mais não fazer a nossa vontade, mas a Tua vontade. E que este culto, através deste vídeo, possa chegar a outras pessoas também. E assim, outras pessoas possam estar ouvindo da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. E a primeira música que nós vamos cantar é Que Ele Cresça. Nós já ouvimos bastante vezes esta música na voz do nosso irmão Márcio. E agora nós vamos cantar nessa oportunidade.
sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém. Possamos realmente fazer conforme cantamos essa letra, né? Quem declarou isso foi João o Batista, se referindo a Cristo Jesus, apontando para Jesus e dizendo que importa que ele cresça e que eu diminua. Nós vamos cantar outra música que tem por título Lugar Secreto. O que eu mais quero, tu és, teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida pra mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Vou ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto,
secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. E mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Amém. E agora convido você a abrir o Cantor Cristão no hino 154, Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, e nas tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre a luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez, depois nós vamos iniciar a mensagem, que, lembrando, nós estamos numa série de mensagens no livro de Gênesis, e hoje nós vamos meditar no que diz o capítulo 16. Então vamos orar para depois irmos à mensagem. Ó Deus poderoso,
nós queremos nesse momento pedir que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. Já foi cantada a tua palavra, agora nós iremos meditar nesta mensagem que o Senhor deixou escrita para o nosso deleite. E, portanto, Senhor, que a tua palavra ache guarida em nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Gênesis capítulo 16. Gênesis 16. Acompanhe a leitura através da Bíblia que está em sua mão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abrão, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos por sua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Nessa ocasião, que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai, sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado, tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Ber-Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abrão e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Meus irmãos, hoje eu quero falar a respeito do Deus de graça que dispensa seu favor em meio às atitudes precipitadas e equivocadas que cometemos. Infelizmente, volta e meia, por algum momento, alguma causa, por algum problema, nós, infelizmente, temos atitudes precipitadas, mas também equivocadas, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. E Deus, que é um Deus de graça, Ele está sempre pronto a dispensar do seu favor nas nossas vidas.
Afinal de contas, o Deus tem uma graça infinita, uma graça imensurável, a tal ponto que entregou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar. Mas o texto aqui que nós acabamos de ler tem algumas verdades que nós vamos extrair para o nosso aprendizado, e para nós colocarmos em prática na nossa vida, porque a nossa vida, na verdade, ela se dá por decisões, por escolhas. Nós sempre precisamos fazer alguma escolha na vida. Então, quando nós meditamos na palavra do Senhor, buscamos orientação, e com toda certeza nós encontramos o que achamos na palavra do Senhor, então nós temos condições de sermos bem-sucedidos nessa nossa caminhada. Então, nós já lemos aqui, já nos inteiramos com o que o texto nos diz, e a primeira verdade que nós encontramos aqui é que seguir os nossos desejos precipitadamente contrariam a vontade de Deus. Eu vou repetir: seguir os nossos desejos precipitadamente contrariam a vontade de Deus. Do versículo 1 até o versículo 4, nós encontramos esta verdade aqui, E o que nós podemos dizer é que Deus, ele já havia feito uma promessa a Abraão. Nós vemos já, não só no domingo passado, mas outros domingos também atrás, Deus fez uma promessa a Abraão e Sarai também era parte dessa promessa. Fazia parte desta promessa. Porque o filho prometido a Abraão era de Sarai. E ambos entenderam isso. A primeira linha do versículo 1 mostra isso, que eles haviam entendido. Tanto a participação de Abraão quanto a participação de Sarai neste projeto de Deus para eles, nessa promessa, que iria se cumprir através deles dois. Então, o que é que diz a primeira linha deste versículo 1 aqui? Da seguinte maneira: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera filho algum. Isso quer dizer que, de fato, tanto Abraão quanto Sarai haviam crido na promessa que Deus havia feito a eles. E porque eles creram, eles estavam investindo para que a promessa se cumprisse. E é isso que o texto informa. Não explicitamente, mas de uma maneira implícita. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Anteriormente, nós vimos que Abraão creu no que Deus havia falado, e isso foi creditado como justiça. O texto nos informa isso. Meditamos a respeito disso a semana passada. Então, eles estavam imbuídos deste sentimento. Eles estavam investindo para que esta promessa acontecesse. Só que os anos vão se passando e nada acontece. E, meus irmãos, mais uma vez, a história se repete. Se repete porque nós vemos o exemplo do que aconteceu com Adão e Eva.
em que eles se desviaram do propósito de Deus, dando ouvidos à serpente, que é Satanás. E nós nos desviamos daquilo que Deus fala de duas maneiras. Uma é quando damos ouvido ao que outra pessoa fala. Quando damos ouvido ao que outro está falando conosco. E a outra maneira é quando damos ouvido ao que nós mesmos falamos a nós mesmos. Quando nós falamos a nós mesmos. E nessa situação aconteceu das duas maneiras. O desejo forte e angustiante de Sarai ter um filho não era menor do que o desejo de Abrão de ter também. E eles foram traídos pelo seu desejo, pelo desejo que eles tinham, e que por isso pensaram em conceber o seu desejo segundo as suas vontades e não segundo a vontade de Deus. Muitas das vezes nós estamos ouvindo o que Deus está dizendo, o que Deus está nos orientando. Mas quando saímos deste ambiente em que Deus está nos falando, e muito nos alegra, e nós cremos e saímos confiantes, mas quando, muitas das vezes, passa um pouco de tempo, muitas vezes vem o cansaço pela espera das promessas de Deus e, infelizmente, agimos igualmente a Abrão e Sarai, precipitadamente. Infelizmente, essa é a verdade. Isso tem sido recorrente na vida de muitas pessoas, agir precipitadamente. Pessoas que não têm a paciência necessária de esperar pelo agir do Senhor na sua vida. Pessoas que um momento creem e logo outro momento, ouvindo a si próprias, ouvindo a outras pessoas, logo mudam de pensamento. Quantos estão aguardando por um emprego? Estão aguardando confiantes no Senhor? Mas, infelizmente, isso é um exemplo, infelizmente, de repente aparece alguma proposta, uma proposta moralmente que não está de acordo com a vontade do Senhor, que eticamente não está com a vontade do Senhor, e então, precipitadamente, ao invés de esperar pelo Senhor, pelo agir de Deus, pelo tempo de Deus, age precipitadamente, não aguarda a resposta de Deus, não aguarda o realizar de Deus. Quantas pessoas, precipitadamente, estão com algum tipo de doença, e ao invés de esperar confiantemente pelo agir do Senhor, agem precipitadamente e tomam atitudes que só vão piorar a sua vida. O salmista, no Salmo 40, versículo 1, diz: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa é a experiência que o salmista tem ao escrever. Ele então colocou no papel a experiência que ele teve de esperar com paciência no Senhor. Ele sabia que o Senhor
o ouviria e agiria no momento certo, e ouviu o meu clamor. O Senhor não espera nada menos de nós do que esperarmos com paciência o tempo dele, o trabalhar dele, o agir dele. Quantas pessoas estão aí orando, esperando no Senhor pela conversão do marido, pela conversão da esposa, conversão dos filhos, conversão dos pais, conversão dos seus, né? E nós não temos mais o que fazer e nós precisamos esperar e continuar orando, entregando, confiando no poder de Deus. Nós vemos aqui, né, que Abrão e Sarai, eles foram pelo seu desejo, eles agiram através do seu desejo e precipitadamente contrariaram a vontade do Senhor. É um exemplo para que nós possamos refletir e não cairmos no mesmo erro desse casal, mas que possamos esperar confiantemente pelo Senhor. A segunda verdade que nós encontramos aqui é que escolhas equivocadas nos levam a não assumir os nossos erros. Também é uma verdade. Se seguir os nossos desejos precipitadamente contrariam a vontade do Senhor, as escolhas equivocadas nos levam a não assumir os nossos erros. Está nos versículos 5 e 6. Olha o que diz o versículo 5 e 6. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Este é o versículo 5. Os irmãos perceberam aqui que quem toma a iniciativa é Sarai? Quem faz a proposta a Abrão, ao seu marido, é Sarai? É interessante também que Abrão não recusa, né? Ele se agrada dessa proposta. De tomar a serva de Sarai e então engravidar ela, para que então possa ter o herdeiro, gerar o herdeiro. Quem criou essa situação foi Sarai. Mas Abrão concordou. Eu quero dizer, meus irmãos, que embora fosse costume da época, o que ela fez foi dar à sua serva o que lhe era por direito. A verdade é que no calor de querer resolver uma situação, Sarai não calculou as consequências. Da mesma forma, nós fazemos escolhas, tomamos decisões em que esquecemos de medir as consequências e depois projetamos a culpa para os outros. Foi o que Sarai fez, projetou a culpa somente para Abrão, né? E quem é o outro que muitas vezes projetamos a culpa? Nesse caso, sempre será aquela pessoa que está mais próximo de nós. E foi o que Sarai fez, né? Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você.
Aplicando isto na nossa vida, nós não podemos esquecer que há desdobramentos nas nossas tomadas de decisões. Há consequências. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Olha o que diz Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Gálatas 6, versículos 7 e 8 diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Você viu o que esse texto nos diz aqui em Gálatas? Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que é que você está semeando na sua vida hoje? Quais são as escolhas que você está fazendo? Será que são escolhas equivocadas como Sarai fez? Essa é a verdade. O que semeamos, colhemos. O que se planta, colhe. E há aquela semeadura que é para a carne, e o texto diz, a Bíblia diz, que quando semeamos para a carne, colhemos destruição. Mas quando semeamos para o Espírito, colhemos vida eterna. O que é que você está semeando na sua vida? Coisas materiais para a carne ou coisas espirituais? Para alimentar o seu espírito, né? Para alimentar a sua comunhão com o Senhor, para estar em sintonia com o Senhor e os propósitos que Ele tem para a sua vida. Porque nos planos de Deus cabem todas as pessoas. Por isso, vamos tomar cuidado com escolhas que muitas vezes são equivocadas. E quando nós vemos o que acontece, nós não assumimos os nossos erros, assim como Sarai. Ela quis jogar tudo nas costas de Abrão. Quando a coisa aperta, nós não assumimos, né, as consequências dos nossos atos. Por isso que precisamos fazer escolhas sensatas, escolhas que realmente sejam benéficas para o nosso relacionamento com o Senhor. Escolhas que proporcionem uma aproximação cada vez mais com o Senhor Jesus. Vamos ao terceiro ponto da mensagem desta noite. E o terceiro ponto é: fugir não trará a solução para o problema, se faz necessário ouvir a voz de Deus. Fugir não trará solução para o problema, se faz necessário ouvir a voz de Deus. Do versículo 7 ao versículo 16. Naquele momento de aflição, a primeira atitude de Agar foi arrumar as malas e fugir. E abandonar. Virar as costas. Ela não conseguia ver outra solução senão esta, de fugir.
A verdade é que fugir da sua senhora representava fugir de um problema. E é verdade. Em nossos dias está acontecendo o mesmo. Quantas pessoas estão em fuga? Pessoas fugindo de outras pessoas, achando que vão resolver os seus problemas. Quando o que deveriam é ouvir, o que deveriam fazer é ouvir a voz de Deus. Antes que isso aconteça, eu acredito que se Agar tivesse buscado ao Senhor naquele momento, né, antes mesmo dela colocar em seu coração de fugir, Deus lhe responderia. Deus lhe aconselharia, estaria orientando a ela, para que não chegasse a esse ponto. Muitas das vezes nós queimamos esta etapa na nossa vida, né? Problemas, muitas das vezes nós não conseguimos administrar, não conseguimos evitar que eles cheguem, muitos deles, alguns sim. Mas se nós pensássemos em primeiramente buscar no Senhor a solução, a resposta, a orientação, como esperança para a nossa vida, evitaríamos muitas outras atitudes drásticas e inconsequentes. O que aconteceu com Agar é que o Senhor foi ao encontro dela e a confortou. O Senhor que foi ao encontro de Agar e a confortou. E é interessante onde o Senhor a encontrou. Foi no deserto. O deserto que representa os problemas que nós enfrentamos, as dificuldades, as mais inúmeras possíveis. Foi ali que o Senhor encontrou Agar. É nesse deserto que muitas vezes o Senhor nos encontra, para nos confortar. E como foi confortante para Agar, o Senhor ia ao encontro dela. É exatamente assim que o Senhor faz. Quando ouvimos a voz do Senhor, nós somos confortados por esta voz. O nosso coração, que antes estava agitado, intranquilo, agora no Senhor encontrou o consolo de que precisava. E é interessante que o Senhor, Ele chega na hora certa. Ele não chega nem antes nem depois. É no momento certo, né, que Deus se apresenta. É no momento do deserto. É no momento das dificuldades que o Senhor se apresenta a cada um de nós. Por isso nós temos a confiança, nós podemos ter a certeza, né, de termos um encontro com o Senhor no deserto, em meio às dificuldades que nós enfrentamos. O Senhor não nos desampara. Pode até parecer, né, que nós estamos sozinhos em meio a este deserto, em meio a esses problemas, mas o Senhor está conosco. E Ele dispensa o seu favor. Afinal de contas, só em ouvirmos a voz do Senhor soar em nossos ouvidos é um consolo, é demonstração da sua graça para conosco. Assim como Agar ouviu do Senhor, volte. No versículo 9, encontrou com ela no deserto e disse: volte à sua senhora.
Sujeite-se a ela. Mas volte a ela. Precisamos voltar ao ponto inicial para que tudo seja resolvido. Não é fugir, não é abandonar, não é virar as costas, mas precisamos encarar. E se for necessário, volte a esse ponto inicial. Volte à fonte do problema. Volte aonde está acontecendo tudo que está tirando a sua tranquilidade, a sua paz. Porque ali é lugar de recomeço. Precisamos voltar ao ponto inicial para que tudo seja resolvido. A palavra do Senhor, além de nos confortar, ela também nos orienta. A verdade é que a graça do nosso bom Deus foi sobre a vida de Agar a tal ponto que ele abençoou o seu filho. O versículo 10 diz: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Deus abençoou tanto a Agar quanto ao fruto que estava no seu ventre, seu filho. É interessante que Agar chamou aquele lugar em que o Senhor foi ao encontro dela, ela chamou aquele lugar de Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Porque Deus viu a sua aflição e foi ao seu encontro. Deus ouve a cada um de nós quando estamos no deserto, quando estamos procurando a esperança, a solução, quando estamos procuramos por resolver os problemas. Deus ouve o nosso choro. Deus ouve a nossa aflição. O Deus de graça age da mesma maneira com todas as pessoas. Ele vê a todos, sem exceção. E porque ele viu a aflição do homem vivendo no pecado, com todas as suas consequências, ele enviou a Cristo Jesus para estar conosco, o Deus Emanuel. E ainda para que Jesus pudesse morrer, levando todos os nossos pecados naquela cruz do Calvário. Esta é a solução que Deus dá ao ser humano com relação aos seus pecados. Pecados que afligem, que tiram a paz, que traz transtornos, consequências para quem comete pecado e também para todos que estão ao seu redor. E o ser humano vive em total pecado, mas não está abandonado pelo Senhor. Há solução para a falta de paz com Deus, e a solução é Cristo Jesus. Só o Senhor Jesus. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz, esta paz com Deus, Jesus levou lá na cruz do Calvário. Jesus é a solução para este mundo que vive em crise. E é uma crise constante. Uma crise que só pode acabar a partir do momento que as pessoas olharem para Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Jesus é a esperança para o mundo que vive em crise. Que o Senhor continue nos abençoando grandemente. Que nós possamos a cada dia refletir
no que a palavra do Senhor nos diz. Possamos nos apegar com esta palavra confiantemente, né? E possamos entregar as nossas vidas a cada dia nas mãos do Senhor. A Bíblia ainda diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ficamos por aqui hoje, aí, pedindo que Deus continue a nos abençoar e que nós possamos estar com os nossos corações abertos para ouvirmos a voz do Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus. Ó Pai, santo, santo é o Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome hoje e para todo sempre. Obrigado, Deus, porque a tua palavra nos revela, Senhor, pontos fracos e pontos fortes de pessoas que eram iguais a nós, mas que encontraram no Senhor o caminho verdadeiro, a esperança para as suas vidas. Ó Deus, continua a falar conosco através do teu Santo Espírito. Quando terminarmos aqui este culto, que o teu Santo Espírito tenha liberdade a falar a cada vida, a cada coração, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nos dá continuar de noite tua santa e gloriosa presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Passe este link para outras pessoas, para que também sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você e tenha uma boa noite, em nome de Jesus.